Boa noite, estamos de volta aqui com o nosso app Gasolina ou Etanol e nós vamos dar continuidade no programação do nosso código, né? Até então nós fizemos o layout, ficou faltando um detalhe que se a gente for funcionar o nosso app aqui, a hora que nós funcionamos ele, se eu digito aqui no preço, ele vai estar em preto, né? E então eu tenho que fazer essa alteração aqui. Eu vou alterar ele e vou passar ele para ficar em branco para o padrão do app. Foi um detalhe que eu acabei esquecendo na hora que eu joguei a montagem dos temas, então eu vou fazer essa alteração. Deixa eu diminuir aqui, minimizar o nosso emulador. E o que era o problema? Aqui no Values, no Style, eu coloquei Edit Text Color. Eu esqueci de colocar o Android Edit Text Color. Então faltou esse Android aqui, por isso que ele não reconheceu. Se a gente der um play nisso aqui agora, então vou trazer o meu emulador aqui de volta. Então agora ele vai estar já em branco aqui para preencher os valores, ok? Era só esse detalhe, então ele vai fazer isso nos dois, ó. E aí a gente fica faltando fazer o restante do código, trazer isso daqui para o Java, ok? Deixa eu minimizar aqui novamente. E vamos partir para a nossa codificação. Bom, primeiro nós temos então que configurar os nossos componentes aqui no XML para poder vincular eles com o Java. Primeira coisa, vou vir aqui, ó, tem que ter cuidado para não selecionar o Text Input Layout, tem que ser o Text Input Edit Text. E vou colocar um ID nele aqui. Vamos colocar o ID, colocar aqui, ó, EDT preço etanol. E o de baixo, esse aqui. Por que eu preciso do ID? Para poder chamar ele lá no nosso código Java. Eu tenho que vincular o view com o código Java, senão eu não consigo utilizar ele. Então vai estar EDT preço gasolina. E o resultado também, né? O resultado já está aqui, TextView2. Vamos alterar ele. Vamos pôr aqui, ó, txt resultado. Ok? O botão a gente vai colocar um método aqui no onClick. Nós não temos ainda. Então nós vamos partir para o Java. Então vou fechar aqui. Vou no meu código Java. O main activity. Deixa eu aumentar isso aqui. Acho que não está configurado para aumentar. Peraí. Ctrl mais mouse, tá assim. Agora foi. Aumentar esse código. Primeiro, nós vamos recuperar os nossos IDs aqui para o main activity. Como que nós estávamos fazendo antes? Nós tínhamos um método, né? Por exemplo, aqui, ó, public void calcular. E aí esse método que a gente colocava aqui, né? O text view, né? Fazia os objetos para vincular. Agora nós vamos usar a orientação objeto, que até então não é ideal trabalhar dessa forma. Nós vamos utilizar a orientação objeto de que forma? Primeiro, os componentes da tela, nós vamos chamar ele aqui como se fosse atributos do main activity.
Então eu tenho que ter isso em mente, de jogar eles como os atributos, ok? Então, primeira coisa é pegar o edit, que vai ser, no caso, um text input edit layout, né? No caso aqui ele vai ser um text input edit text, usando o text input edit layout, que ele vai ter um vínculo de um com o outro aqui, certo? O layout a gente não vai usar, porque ele é para criar esse layout aqui. A gente vai usar o text input edit text. Então eu vou chamar esse componente como atributo privado, o outro também e o resultado também. Então aqui no main activity eu vou gerar eles aqui, ó. Private text input edit text, já tem aqui. E eu vou dar um nome para esse objeto. Vou dar o mesmo nome lá, edt. A gente pode até usar o objeto direto aqui, né? Mas como eu vou ter dois deles, eu vou colocar o edt preço etanol. Vou usar o mesmo nome lá. Eu tenho a opção de colocar ele aqui na frente, mas eu não gosto porque às vezes tem vários componentes e a gente precisa de alterar alguma coisa aqui num componente interno. Por exemplo, vamos supor que se eu tivesse aqui A, B, C. Eu tenho que alterar alguma coisa no B. Ah, ele não é mais privado, é público. Eu tenho que alterar todo o código aqui, então é mais fácil eu excluir os outros. Eu prefiro assim, tá? Aí quem vai de acordo com o que você gosta de fazer ali. O outro vai ser o edt preco gasolina. Por que private? Porque a gente está trabalhando com encapsulamento, né? Então, vamos manter os nossos pilares da orientação a objeto aqui. É o text view txt resultado. Então aqui a gente tem, em primeira instância, somente um objeto dessa classe, um objeto dessa classe, um objeto dessa classe. Nós temos que vincular ele com os IDs aqui, ok? Então onde que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui, ó, no onCreate, porque o onCreate já não é a pré-renderização da tela, que ele faz toda a criação e renderiza a tela. Então é aqui que eu vou gerar o FindViewById. Então, meu edt. Dessa forma, se eu tiver vários métodos, qual que é a diferença? No calcular, aconteceu isso nos componentes básicos, né? Eu tive que criar todo um text view de novo no outro método. Então, aqui, eu tendo o atributo como privado, todos os métodos da classe vão conseguir acessar todos os atributos. Então, se eu tiver vários métodos que manipulam esses atributos, no caso aqui é mais fácil do que eu ficar instanciando todos eles aqui dentro. Então vamos aqui no onCreate, é a forma correta de se fazer, né? Então meu edt precoetanol, ele vai receber aqui um FindViewById e eu vou buscar lá na classe r.id, aí o edt precoetanol. A mesma coisa eu vou fazer com o gasolina, FindViewById, r.id.edt, preço da gasolina. E o txt também, né? Txt resultado recebe um FindViewById, r.id.txt resultado. Então agora a gente tem os nossos atributos e nós temos eles vinculados com o XML, com o nosso layout. Dessa forma, a gente já pode começar a trabalhar aqui. Então, o que eu vou fazer? Como o meu método, ele sendo público, ele vai ser enxergado em qualquer classe, né? Eu posso conseguir chamar ele em qualquer lugar. Como calcular vai ser feito no clique do botão, eu tenho que passar um view aqui, ó. Se eu não passar o view, ele vai dar erro, ele não vai aceitar eu vim aqui no meu XML e selecionar
meu método aqui no onClick. Então, se eu não passar o view, ele não vai aparecer aqui. Se eu tivesse um outro método aqui sem o view recebendo ele como parâmetro, ele não aparece lá, ok? Então, aqui já vinculamos o calcular com o calcular. E o que nós temos que fazer agora? Primeiramente, agora a gente já tem tudo vinculado. Nós temos que recuperar os dados que vai ser colocado nos dois edit text. Esses dados, em primeira instância, eles vêm como string. Então, vou criar aqui uma string precoetanol. Ele vai receber o meu objeto aqui, edit precoetanol, né, o EDT, ponto getText. Aí a gente tem que lembrar que o getText, ele recebe um editable. Então, eu tenho que converter ele, eu vou encadear com outro método, que é o toString. Agora ele converteu para string. Então, ele vai pegar aquele texto e converter para string. A próxima string vai ser o preco gasolina. Ele vai receber o EDT preco da gasolina, ponto getText, ponto toString. A gente recuperou os dois elementos que a gente digitou aqui. Então, lá na interface, nós recuperamos aqui o que foi digitado aqui e o que foi digitado aqui pelo usuário. Ok? Só que nós temos um probleminha aqui. E se o usuário deixar um deles em branco? Aí é complicado, né? O que nós podemos fazer aqui? Validar isso aqui, porque se ele deixar em branco, não tem como a gente fazer o cálculo, ele vai dar erro. Então, nós podemos validar se o usuário não está deixando isso aqui em branco. O ideal, então, é eu criar um método validar. Então, eu vou criar um método de validação. Vou colocar ele aqui. Eu posso pôr aqui embaixo? Pode, porque é método, né? A gente não tem ordem para colocar aqui na classe. Vamos colocar ele aqui embaixo, então. Public. Agora, ele não vai ser void, ele vai ser boolean. Porque eu vou retornar se for válido ou não válido. Então, eu necessito retornar true or false ali. Então, ele vai ser booleano. Validar campos. E eu vou receber duas strings aqui. Eu vou chamar a primeira de P etanol e a segunda aqui de P gasolina. Ele já dá erro porque eu tenho que retornar alguma coisa, né? Então, vamos mexer aqui nele. Primeiro, eu tenho que validar se a string que eu estou recebendo aqui, ela vai ser uma string válida, se ela tem conteúdo. Então, para fazer essa validação, eu vou verificar primeiro se essa string é nula ou se ela está em branco. Aí tem uma abordagem interessante, que se pesquisar lá no Google por imagens, diferença de nulo e vazio. E tem uma abordagem legal. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Deixa eu trazer para vocês. O que a gente consegue ver aqui? Ó? Quando ele é nulo, ele não tem nada. Vai faltar o rolo de papel. Aqui eu tenho o rolo de papel, mas ele está vazio. Então, temos essa diferença aqui, né? O nulo é o que vai acontecer na programação ali. O nulo é quando ele não acaba não recebendo a string ali. Por algum erro, alguma coisa assim, ele não recebe a string. Vou voltar aqui. Ó. Então, aqui no nulo, ele não vai receber a string. E quando é vazio, é porque ele está recebendo a string, mas ela não tem nada.
Então, essa é a validação que a gente vai fazer. If o P etanol igual a null ou o P etanol. Aqui, quando é string é classe, então a gente usa o equals, né? Para poder verificar se é igual a alguma coisa. E aqui eu passo a string. Então, eu vou verificar se ela é igual a vazio. Se isso aqui for verdade, ou ele for nulo porque ele não recebeu essa string por algum motivo, ou ele é vazio porque o usuário não digitou o texto, ele vai dar um return false aqui. E aí nós fazemos a verificação com a gasolina também. If P gasolina igual a null ou P gasolina ponto equals vazio, nós também vamos verificar aqui. Se isso for verdade, return false. Ele ainda está dando um erro. Por quê? Porque caso não ocorra, não entre nesse if, esse if é falso. Como ele não é um else, ele não tem uma resposta, um return true aqui, né? Por quê? Porque a gente tem que verificar o gasolina ainda. E eu não tenho necessidade de pôr esse if do gasolina num else aqui. Eu verifico um e verifico o outro. Então, aqui não tem um else e aqui não tem um else, ele não tem um retorno caso ele não entre nesse if ou nesse. Por isso que ele continua reclamando. Aí, então, a gente vai colocar aqui um return true. Então, ele só retorna o true se ele não entrar nem nesse if, nem nesse if. Então, nós temos aqui a nossa validação de campos, ou seja, se ele não tiver vazio ou por acaso não for nulo, se a pessoa digitou alguma coisa, a gente garantiu que a digitação vai ser somente com números. De que forma? Colocando que o nosso edit text, o type dele é number, né? Então, aqui agora nós podemos fazer o nosso calcular aqui. Então, agora nós podemos chamar o nosso método validar campos para verificar se está válido antes de a gente calcular os preços, né? Então, if. Aí eu posso chamar dentro do if o validar campos, porque eu posso criar um booleano e verificar o booleano? Posso, mas como o validar campos já me retorna um boolean, eu posso verificar o retorno dele direto aqui dentro do if, não tem problema nenhum. Então, if validar campos, passando quem? O preço etanol e o preço gasolina. O que é esse preço, o preço etanol aqui? Eu falo preço porque não tem o cedilha, né? A gente não usa. O preço etanol aqui é a string retornada do nosso edit text. E o gasolina também, ó. Então eu passo duas strings. Eu não espero duas strings, espero duas strings. Então eu passo as duas strings. Se eu inverter aqui, ó, ele vai estar passando invertido aqui. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então se ele validou, agora a gente pode fazer o nosso cálculo. Ou seja, ele só vai calcular se o retorno aqui for verdadeiro. E se for falso? A gente pode colocar um else e mostrar o resultado, né? Mostrar lá no txt resultado e a gente muda o texto dele, ó, um set text e passa o texto que a gente quer apresentar. Vamos colocar aqui, ó, preencher os campos corretamente. Vamos para os preços, né? Os campos não, vamos para os preços. Aí, fica mais bonitinho. Preencher os preços corretamente. Então, se ele não validar, ele vai mudar o resultado. Então, eu cliquei aqui no calcular, ele vai mudar esse resultado aqui. E se ele validar, então a gente faz o cálculo aqui. Primeiro, eu vou ter que converter essa string aqui para um valor flutuante, de numérico, né? Vamos usar o double. Poderia ser float? Poderia. Mas como estamos trabalhando com valor, vamos usar o double. Valor etanol
vai receber. Então, nós temos que fazer um double ponto parse double e passar a string. Então, nós vamos fazer um parse double do precoetanol. E aqui a mesma coisa, ó, double valor gasolina vai receber um double ponto parse double do preco gasolina. Opa! Com esses valores em mão, a gente pode criar um resultado. Como que vai funcionar? Deixa eu pôr um comentário aqui. Se o valor do etanol dividido pelo valor da gasolina, vamos dividir isso aqui. Se isso aqui for maior ou igual a 0,7, então é melhor usar gasolina. Se não, melhor o etanol. Certo? Então é essa continha que a gente vai fazer. Nós vamos dividir o etanol pela gasolina. Se a divisão for maior que 0,7, então é melhor a gasolina. Se não, é melhor o etanol. Então nós podemos fazer isso daqui, ó, double resultado. Eu preciso fazer a conta. Opa, txt resultado. Não. Nossa, eu aqui viajei, coloquei um recebe ali. Double resultado recebe o meu valor do etanol dividido pelo meu valor da gasolina. Eu poderia já colocar direto sem jogar num double aqui. Poderia fazer o teste direto, né? Mas só por questão de ficar tudo bem separadinho. Então aqui agora eu verifico. Se o meu resultado for maior ou igual a 0,7, por isso que eu coloquei lá na tela aqui, para a pessoa usar ponto, para não dar divergências, a gente tem que ficar verificando se está com ponto, se está com vírgula e fazer essa transformação, tá? Então, se ele for maior que 0,7, o meu txt resultado vai receber o texto aqui, gasolina, else o meu txt resultado, .setText, vai receber o texto etanol. Ok? Então vamos testar isso aqui, vamos ver se está funcionando. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o emulador, né? Deixa eu já dar um play, para ele já começar a compilar. Vou mostrar o emulador. Então, se eu testar aqui, ó, vamos colocar esse mesmo valor, 3.099 e aqui 4.399. Vamos testar aqui, ó. Calcular gasolina, porque essa divisão acabou sendo maior que 0,7. E se o etanol aqui, vamos mudar ele, vamos colocar assim, 2.599. Vamos calcular. Etanol. Tá, é um app bem simples, mas a gente já conseguiu aplicar várias coisas, né? Aplicamos os componentes básicos que nós aprendemos, mexemos com layout, mudamos o tema, e além disso, na programação agora, a gente já começou a fazer. Deixa eu minimizar aqui o emulador. A gente já começou aqui na programação a fazer uma melhoria no uso de orientação a objeto, né? Então a gente já consegue ver aqui a orientação a objeto funcionando, colocando tudo como privado, mantendo todo o padrão de orientação a objeto, certo?
Então, essa aqui era a programação que a gente tinha que terminar e finalizar do nosso aplicativo, que tinha ficado só a primeira parte, que era a parte do layout, e a segunda parte da programação. Então, esse é o app 4, se eu não me engano, da nossa lista. E agora a gente tem alguns outros componentes para ver, para depois partir para um app 5. Ok? Então, até a próxima aula.